Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a G Pérez. E eu sou a Jaque Coutinho e juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! Escola de dança, ao contrário do que você pode estar pensando, não é fácil. Empreender na dança, então, muito menos. Mas é possível. E hoje temos diversos espaços que ganham reconhecimento pelo trabalho que fazem, pelos profissionais que, por exemplo, temos aqui hoje como nossos convidados. Como ter coragem para abrir um negócio e como sobreviver diante de uma tragédia natural, que foi o caso recente do Rio Grande do Sul. E é por isso que convidamos também Grace Gross e Jean Mendes aqui para conversar sobre empreendedorismo, escolas de dança e muito mais. Sejam bem-vindos! Muito obrigada, muito obrigada. Que delícia. Valeu, que alegria estar aqui. Prazer enorme. Massa, gente. Eu acho muito importante sempre a gente prezar e priorizar por assuntos empreendedorismo, né, na dança, falar sobre a vida como ela é, porque ela não é feita de rosas e não é o mundo da Disney, né? Poderia ser, e às vezes a gente até transforma a nossa trajetória. Mas né? acho que a Disney também tem B.O.s, né? Obrigada, exatamente. Então, para começar esse episódio, eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Grace, começa contando um pouquinho quem é a Grace, como que ela foi parar no mundo da dança e o que te trouxe nessa jornada até aqui. Então tá. A Grace, a vida da Grace sempre foi a dança, porque a minha família que escolheu, né? Que aos 3 anos eu entrei pra dança, então foi uma escolha da família no início, mas a dança sempre fez parte da minha vida desde sempre. Eu entrei numa escola particular, depois saí em função assim, da realidade da minha família naquele momento, depois entrei num projeto social, fez muito parte da minha trajetória, também fiquei 5 anos dentro de um projeto social, e depois ingressei novamente na escola particular, e a dança era a minha segunda família, a minha casa, meu lugar de aconchego, onde né, eu consegui me expressar, e a minha escola acabou fechando, a escola que eu frequentava, e daí dessa finalização da minha escola que surgiu daí essa possibilidade de empreender, essa necessidade, né, de criar o meu grupo novamente, de ter, né, então a escola acabou que se desfez, né, e daí que eu iniciei esse meu lado empreendedor. A garagem da minha casa. Eu ia falar, essa parte aí é muito importante. Como que você começou, Grace? Começou assim, eu tinha muita vontade, não tinha condições financeiras, né? E comecei em três escolinhas de educação infantil. E na garagem da minha casa não estava sendo utilizada. Eu disse, mas por que não abrir uma escola de dança? Por que não, né? Por que não? Espaço. E o sonho era ter um espelho. Eu disse, um dia que eu tiver um espelho, daí é uma escola de dança. E aí, você colocou o espelho. Colocar o espelho. Então, não precisa nem de linóleo, muito menos barra, mas o espelho. Eu, no primeiro ano, essa escola não tinha um espelho, né? Mas já tínhamos 5 alunos. Desses 5, 3 eram bolsistas, mas já tínhamos 5 alunos. Iniciou a escola de dança e terminamos esse ano com 5 alunos. Maravilhoso, já é um ganho. Isso, foi o início da história. Isso foi em que ano, mais ou menos? Quando 2005. 2005. Começou a sua garagem. A garagem de casa. Tem 19 anos de história, 19 anos. E eu queria que ela fosse bem bonita. Daí eu lembro que eu fui na ferragem e consegui parcelar uma tinta. Eu pintei tudo de bege. Não era rosa, gente. Não era uma escola rosa. Pintei o chão. Inclusive o chão que era uma granitina. Eu disse, não, mas tinha que ser bonito. Pintei de tinta, sem verniz. Eu lembro que uma vez eu tava pintando e chegou a mãe de uma aluna e eu disse, meu Deus, não é bem eu que desespero. Troquei a Grace professora agora. E assim começou a história. Que legal. Então entregava panfleto, ia nas escolas, entregava currículo. Literalmente atendia. uma empresa. Isso, depois legal. consegui negociar e comprar um espelho. Maravilhoso. Consegui pegar emprestado um rádio de uma tia, tinha um rádio que não utilizava mais, e assim a gente vai negociando e começando. É assim que vai. É assim que iniciou a escola. E você, Jean, conta pra gente o que te trouxe pra mundo da dança. A galera nem acredita, mas eu escolhi dançar pra ficar rico, gente. Coitada, né? Vai começar a ganhar dinheiro, só que assim, ó, eu venho do esporte, eu participei de taekwondo, era a seleção gaúcha, pensava, vou fazer educação física, ter uma escola de taekwondo, tá, tudo certo. E aí eu comecei a dançar
no colégio, assim, porque taekwondo não conseguia as namoradinhas, né? Aí, só que lutava, não conseguia. Aí da dança, era descolada, quero ser descolado, né? Aí comecei a dançar. Achei legal o negócio, eu tinha 15, 16 anos ali, comecei a dançar e aí foram surgindo coisas na minha vida que foram me motivando a dançar mais. Comecei a ganhar festival, a ter um reconhecimento. No primeiro ano que eu comecei a dançar, já ganhei bailarino de destaque do festival da cidade. E aí no colégio, escola pública, tinha uma faixa com o meu nome. Meu Deus Tinha do parabéns, céu. Jean. Qual é a cidade? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria. E aí assim, foi indo. E aí, quando eu tava com uns 18 anos ali, onde você tem que escolher o que você vai ser quando crescer, né? Eu entrei no curso de Relações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria. E aí eu fui entender um pouquinho como é que era o mercado, né? Um recém-formado de Relações Públicas ganhava, um exemplo, né? R$1.500 por mês, trabalhando 8 horas por dia. E aí eu já tinha uma turminha de dança. Com 30 alunos pagando R$50 por mês, eu tinha o mesmo valor trabalhando 2 horas por semana. Não. E aí eu pensei, é óbvio, eu sempre quis juntar o custo-benefício de quantas horas eu vou trabalhar, o quanto eu vou receber. Então era uma questão óbvia, eu vou trabalhar com dança, porque se eu trabalhar as mesmas 8 horas, só que obviamente é aquela conta de padeiro, onde não é bem assim, né? Enfim. E aí eu abri uma escola de dança, eu tinha um grupo que a gente competia bastante, que era o Consequência do Som, eu abri o SEDUX, Centro de Danças Urbanas Consequência do Som. Nossa! Uau! Só pelo nome não tinha como dar certo, né? Tem que decorar isso. E aí, isso era uma época onde eu fui um dos primeiros a dançar, da minha cidade, a dançar fora de Santa Maria. Eu entrei num grupo no Rio de Janeiro, então eu fui dar aula no FIH2, aliás, o FIH2 foi um pouco depois. Mas eu comecei a sair mais da minha cidade e eu pensava, eu ganhava todos os festivais da região ali, né, com um grupo de hip hop. Nossa, eu sou o deus da dança. Eu nasci pra isso, eu vou abrir uma escola, eu vou me encher de alunos, eu vou ficar rico. Você começou pelo Danças Urbanas. Pelas danças urbanas. E aí quando eu abri esse espaço, durou 4 meses o espaço, eu fiquei 4 anos pagando dívida desse espaço. Meu Deus. Porque eu pensei, nossa, eu tô voando a cidade, eu era super reconhecido na cidade, eu vou abrir um espaço, eu vou ter muito aluno e vou ganhar muito dinheiro. Não deu certo. E aí, eu sempre falo que a minha mãe era minha secretária. Gente, a culpa foi tua, mãe. Porque eu vi aquela sala lotada, e aí eu pensava, nossa, deu certo. Arrasando. E aí minha mãe chegava e dizia assim, maninho, metade é bolsista. Fulano não tinha dinheiro pra pagar, eu deixei ele fazer aula. A culpa é da sua mãe. Eu disse, mãe, a culpa é tua. E aí, Super entendo. e era só de danças urbanas, né? Então, por exemplo, tinha aula na segunda de locking, na terça era popping, na quarta era e tudo era eu, né? Eu era tipo, achava que dominava tudo, Era tipo né? a Xuxa. Exatamente. Entendi. Por mais que não soubesse nada na época, mas ia tentando, né? E aí, fiquei 4 anos pagando as dívidas desse espaço, e aí surgiu a Vintage. E aí, a coisa mudou. Aí foi 2017, nós fundamos a Vintage, daí, no Consequência do Som, era eu sozinho, né? Na Vintage tinha minha esposa, a Lívia, que daí a gente divide os perrengues, né? Entendi. E o que é a Vintage? A Vintage depende. Vamos lá. A Vintage A gente tem vários caras. braços. A gente tem vários braços. A gente tem a Vintage quanto escola de dança, escola de aula regular, aula de dança, jazz, balé, danças urbanas, tudo mais. Tá. A gente tem a Vintage Intervenções Artísticas, que é onde a gente trabalha em eventos, animando festa, fazendo espetáculo, fazendo várias frentes. Bom dia! Bom dia. Fica... Podemos. Um pouco. terminar a reunião? Que a gente Não. faz depois? Pode tirar pode em tirar. silêncio, porque a gente vai continuar a gravação. Gravação, Não, você tá famoso agora. Tá Fica famoso, tranquilo, aí, que tá agora tranquilo. todo o Brasil te conhece. Né? Ufa. Vai lá, nossa fala pro nosso editor. Iago, você que longe. Sério? Sim, vai dar tudo certo, mas a gente vai Tá continuar tudo aqui, bem. tá? Vai lá. Minuto, 8º minuto. É isso. Vamos lá. E aí tem esse braço que são as intervenções artísticas, onde a gente faz essa coisa de animar festa, de vender espetáculos. E aí tem uma coisa que eu sempre trabalhei pensando justamente nesse polvo, que eu chamo de ter várias frentes de trabalho, porque o nosso trabalho é cíclico. Então, uma escola de dança, vou dar um exemplo da minha cidade, uma cidade universitária. Ela começa, janeiro, fevereiro, ela não existe. Ela vai de 400 mil habitantes para 200 mil habitantes. Entendi. Deserta. Então, janeiro e fevereiro eu não teria renda nenhuma com a escola. Eu pago para trabalhar. Começa março, abril, maio. Temos um ápice em maio. Junho, julho já começa a decair. Volta setembro, outubro, novembro. Dezembro já cai de novo.
Então eu tentei criar coisas anticíclicas. Por exemplo, janeiro a gente tem bastante formaturas, então eu trabalho com formaturas. Dezembro é Natal. A gente tem as pessoas acham que o nosso faturamento maior é com uma escola de dança, mas nosso faturamento é tão Com eventos. com Natal. Aham. O Natal Especificamente, Natal. O que a gente vende de Natal para toda a região, o Rio Grande do Sul ele é concentrado em Gramado Canela, né? Aham. Só que lá, muitos artistas migram nessa época do ano para lá para gerar trabalho. Uhum. Só que tem todo o interior do estado que é e não é atendido. Então a gente tenta geralmente vender espetáculos, intervenções, receber Papai Noel. Então a gente faz toda uma função nesse sentido. Entendi. Recentemente lançamos a Vintage Dance Class, que é uma plataforma de aulas online, que é justamente para a gente tentar tirar essa âncora geográfica que é o nosso trabalho. Porque, querendo ou não, estamos no interior do Rio Grande do Sul, escondidinhos, né? Então, para mim, o meu Pra dar um trabalho boom. ele fica muito regional, né? Uhum. Fica muito lá. E como eu quero tirar essa âncora geográfica para eu poder estar em outros lugares, eu preciso deixar ele na rede, Claro, né? claro. Então, a gente foi para essa parte. Vocês Mas- são muito visionários, gente. É isso que eu ia gosto. falar. Você, eu acho a ótimo. forma como que você fala hoje parece muito óbvia, né? Do tipo assim, é óbvio, vou construir um negócio de escola aqui, um negócio que faz eventos, um negócio que tá online, eu consigo abraçar todo mundo. Mas você, Jean, sempre pensou assim? Ou, tipo, você foi aprendendo conforme Cara, a dança, né? Exato, assim, eu sempre... As pessoas, geralmente, o que acontece? As pessoas que trabalham com dança, a primeira barreira é o financeiro. Total. Gente, no país nem se fala, né? A primeira É. questão é o financeiro. Eu vim de projeto social, mesma coisa. Não tinha base familiar para isso, financeira. Fui indo. Só que eu sempre enxerguei muito dinheiro na mesa. Eu vejo, às vezes, a oportunidade tá ali, ó. Certo? Ninguém vai pegar, gente. Esse dinheiro tá ali, Exato, tá ali esse exato. dinheiro. Vocês não vão pegar? E aí eu acabo plantando muitas coisas. Só que daí, obviamente, coisas demoram, Parece que né? É por isso que eu tenho essa tatuagem aqui, ó, que é uma árvore. Mostre. Uma árvore que a gente é responsável por plantar semente. Se ela vai Legal. dar frutos ou não, depende de cada um, né? Exatamente. Em relação aos meus negócios, é justamente isso, viu? Essa aqui eu joguei no chat GPT, ele me ajudou. Sacanagem. Pega significado. Legal. Só que é justamente isso. Tem oportunidades, só que às vezes a gente tá focado numa mesma rotina de desenvolvimento É de isso, trabalho. é. O que acontecia na minha cidade? Se você trabalha com dança, você vai dar aula no colégio. Beleza, eu não queria só isso, eu queria viajar. Acabei entrando com o serviço de professor de workshop. Viajei o Brasil, dei aula pra caramba em vários lugares. Só que quando eu cheguei lá, era meu sonho chegar lá, né? Viajar, as pessoas que viram, nossa, É né? isso. Tá na cena. Uhum. Quando eu cheguei na cena, eu vi os meus amigos que estavam na cena sem dinheiro pra pegar o... Não existia Uber na época, mas sem pegar condução, Táxi, táxi, sem dinheiro pra botar um chuveiro elétrico em casa. E eu sempre fui muito nojento pra conforto. Eu gosto do conforto. Eu queria ser pai cedo, eu gosto de uma cama macia, um ar-condicionado. A E gente até comentou isso, muito é. sobre isso. Cara, e aí eu vi que se eu continuasse naquilo ali, hoje melhorou bastante o mercado. Mas na época era bem ruim. Sim. Vou dar um exemplo. Quando eu tava dançando nessa companhia no Rio de Janeiro, um dos caras que dançavam comigo era coreógrafo de uma cantora pop estourada, né? Jean, quer participar do Prêmio Multishow? Isso é 2014. Pô, quero, cara. Como é que funciona? Não, você vai ficar aqui no Rio de Janeiro. Ensaiar 3 meses, o cachê é 150 pra gravar. Oi? Oi? Oi. Eu vou ter que ficar 3 meses no Rio de Janeiro, 150 Sim, cachê. Hoje é muito melhor, né? Tem alunas minhas que hoje... Tem uma aluna minha que dança com Pedro Sampaio, dança com Ludmilla. Cachê é 1000 vezes melhor. É. Mas na época era ruim. E aí justamente você, tá, e como é que eu vou ganhar dinheiro então? Exato. Mas isso é uma coisa que muitos caem nesse questionamento, né? E aí eu acho que é a graça do empreendedorismo, né? De você saber o momento de falar assim, opa, então eu vou fazer o meu próprio caminho, até porque eu abro muitas oportunidades para outras pessoas também, e eu consigo, querendo ou não, me posicionar no mercado, porque, querendo ou não, somos as nossas próprias marcas já como artista. Mas quando a gente abre um negócio, aquilo potencializa. A Grace também, eu sei que o Grupo Gross, ele tem vários desses braços, é como um povo também. E eu acredito que os dois são muito visionários, né? Então, conta um pouquinho, Grace, por que você resolveu empreender, né? E o que te motivou? E quais são esses outros braços também do Grupo Gross? Que tudo que a Grace vai contando, eu falo, gente, mas tem isso, mas também tem aquilo. Ela vai pensando nas coisas e como você vai fazendo essas conexões. E eu acho que pra a gente só começar,
Grace Gross, Mônica Gross são pessoas diferentes em lugares diferentes. Exato. Porque a gente escuta a palavra Gross e acha que Que é tudo família, não é família. Não é todo Eu não mundo. conheço a Mônica Gross. É, eu fiquei curiosa. Você não conhece? Tem que Não, conhecer. não. E aí as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. Não é. Vamos lá, Grace. Conte quem é você. Eu acho que eu tive sempre essa vontade, assim, que nem do Jean, aqui falando, né? De ver a escola que eu frequentava tendo muita necessidade. E, inclusive, foi o motivo pelo qual ela fechou. Eu disse, eu preciso fazer uma faculdade que vá me trazer essa vida, porque eu quero um conforto, eu quero viver bem, eu quero ter uma realidade diferente, eu quero poder viajar, eu quero, né, poder morar fora, eu quero viver bem, eu quero ter um carro bacana, eu quero ter um conforto. E eu disse, não, então, ok, eu vou fazer direito, ganho dinheiro com uma advogada e tenho uma escola de dança pra ser feliz. Entendeu? Você tá me entendendo, Nossa, gente? Porque lógico, dá só pra fazer tudo. Sabe, tinha um plano, porque eu não queria deixar, sabe? Eu senti que era uma traição com a minha alma, deixar a Sim, dança. sim. Tinha um chamado, uma conexão, Tinha aquela... uma coisa. Uma coisa eu posso, sabe? Eu nasci pra isso, mas Aham. eu não quero passar trabalho. E daí, quando eu fui lá pra me inscrever no vestibular, eu disse, educação física. Errei, de isso. advocacia É pra educação isso. física. Mas eu sempre tive esse desejo, assim, não, então eu vou achar alguma maneira, eu preciso achar alguma maneira de fazer isso ser diferente, né? Porque eu comecei eu sou muito curiosa, eu gosto muito de conversar. Eu comecei a conversar com as pessoas de outros estados, que tinham escola de dança, que trabalhavam como bailarinas. Mas não é essa a realidade, não é esse lugar que eu quero É estar. muito diferente, né? De um estado pro outro, às vezes parece uma coisa muito simples, Não, mas o nosso são estado os é bem mesmos diferente, problemas. cada um tem Então foi essa vontade, assim, eu preciso achar alguma maneira de fazer isso. E eu comecei a me aprofundar muito nessa parte de conversar com outros, sentar em outras mesas. Então, falar de negócios, entender de marketing, essas outras áreas que permeiam. Se a escola de inglês é uma potência de negócio, por que a escola de dança que agrega É muito tanto isso, valor é. não pode ser uma potência de um negócio? Tu vai chegar no investidor e dizer, eu quero investir nesse negócio, sabe? Então, eu queria estar nessa mesa também. Eu comecei a Que frequentar outros lugares, eu quero sim fazer um IPO do meu negócio. Eu quero sim ter uma rede com 100 escolas, por que não? Não, Sabe? e começou, né, Grace? Conta pra gente que já tem franquias do Grupo Gross. Franquia, sim. Tá. Então, eu sempre fui muito curiosa nesse lugar e comecei a frequentar outras mesas, fazer outras relações. E daí o pessoal do Sebrae disse, nossa, mas esse teu negócio, tudo da base que tu precisa, eu comecei a fazer tanto curso, tanta mentoria, tanto se encavocar de organizar assim, tu tem que franquear esse negócio, ele é muito bom pra franquear. E daí foi que eu fui fazer o processo de franquia também pra poder melhorar os meus processos, né, pra não ficar tão dependente, Sim. porque também ao mesmo tempo eu quero viver a vida. Claro. Desfrutar, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, então Claro. Porque daí isso- você ganha, não Exato. usa o e que você daí, ganha. vai, sabe? Então, assim, eu queria achar esse equilíbrio. Eu fui pra franquia também pra conseguir estruturar o meu negócio pra que ele não dependesse tanto de mim. Porque a gente começa com a questão financeira, né? Que é um grande problema quando a escola é pequena. Então, assim, é sobrevivência. Tá. A gente tem que fazer tudo muito enxugado e tirar água de pedra o tempo todo, assim. E eu fui nesse looping até uns 8 anos, assim, de escola. Foi quando deu uma virada, assim, e que daí realmente, realmente agora... Aí falta dois pra mim. Não, assim, mas... Dá pra descontar os dois É, nessa alegria. Não é doido, porque você assim, pensa, nossa, que legal, assim, né? Hoje a gente tem 3 unidades, tem franquia, tem muitos braços. Nossa, que bacana, né? Veio de uma família rica. Gente, não. Parece Não. muito Gente, Comecei na garagem lá de casa Na mesmo. garagem de casa. Nossa, foi muito perrengue. Até os 8 anos, assim, de ter, meu Deus, como é que eu vou pagar a luz, sabe? Sim. Como é que eu vou contratar alguém? Não tem como contratar, sabe? Então, E essas 3 unidades estão na mesma cidade. não, são em 2 cidades. Eu tenho 2 próprias e tenho uma que é franquia já. Já. E onde são? Porto Alegre e Sapucaí do Sul. E o Jean tá em Santa Maria. Santa Maria, Então a gente tá falando aqui dessa dança no sul do país, que eu acho que é muito legal da gente trazer essa potência, né? E daí veio, a gente estruturou a franquia e a gente não tem nem noção, assim, aqui, hoje as redes sociais também nos possibilitam essa conexão, né? E daí a gente divulgou que o negócio estava estruturado para franquia e eu abri uma escola conceito que era justamente para validar todos os processos e validar Tá. o plano, né? O plano do negócio para ver, não, eu vou realmente bater essas metas, eu vou realmente chegar naquele plano todo lindo que a gente desenha. E daí a gente anunciou e já veio um perfil muito interessado e a gente não quer vender nesse momento. A nossa ideia é fazer esse plano, só que o perfil fechou muito e a gente já vendeu a primeira franquia. Meu, cara, que Nossa, demais. isso Sabe é- o que eu queria muito agora saber? Porque a gente tá falando aqui de negócio com pessoas que sabem falar de negócio. E esse eu acho que é um grande diferencial para
por isso que vocês estão onde vocês estão. Sim. E isso foi pauta de assuntos de outros episódios nossos, do qual é a diferença da escola que tem 19 anos, que está se caminhando com uma história tão bonita, como a sua também, daquela que é só mais uma escola e tá tudo bem ser mais uma escola, mas se você quer um diferencial, você precisa olhar para a sua escola como um negócio. E eu queria saber os pilares. Hoje vocês conseguem pontuar ali os pilares, o que é importante de fato? E eu acho que não é nem hoje você consegue. Eu acho que antes de você se tornar quem você o plano hoje, de carreira de vocês já tração. desenharam isso antes, né? E eu acho que tá aí um diferencial. Sim. Porque muita gente abre escola porque quer abrir. Tipo assim, eu quero abrir uma escola, mas não sabe aonde quer chegar, o porquê quer chegar, quais lugares quer estar, e nada, assim. Então, só de ouvir você falar assim, estava muito claro pra você as suas objeções. Tipo assim, eu quero isso daqui, minha projeção vai ser essa, e é isso aqui. Você também. Tipo, eu quero estar em tal lugar, eu quero viajar a vários lugares. E tudo bem que começando lá atrás na garagem, quando começou, talvez não tivesse ideia nenhuma disso tudo. Vocês foram aprendendo provavelmente com o processo. Mas hoje eu queria saber o que tá nesse processo. Quais são os pilares que vocês acham extremamente importantes para um negócio na dança? Valendo! Começa. Porque essa mulher tá 100 anos à frente. Não. Né? Você não tem noção, assim, eu estudo bastante sobre negócio, principalmente por causa de bolsa de valores, de estudar empresas e essa coisa toda. E fazer isso que essa mulher tá fazendo, gente, é um negócio, assim, ó, que tá muito à frente, porque dentro da arte já é uma barreira gigantesca falar sobre negócios. E lidar dessa maneira como ela lida com a empresa dela, nossa, gente, é um negócio muito à frente. Então começa aí pra eu aprender, pra depois copiar o que você falar. Anota aí, gente. Papel e caneta na mão, valendo. Pois então, a gente tá sempre aprendendo. Shark né? Tank aqui. Pressão. Pois então, a gente tá sempre aprendendo, mas nessa fase, assim, eu acredito que a questão é que tem coisas que a gente nem sabe que não sabe, né? Então, cada fase a gente vai virando algumas cartas e vai entendendo algumas coisas. Mas eu percebo, assim, que a gente entender bem quem a gente é, o que a gente não abre mão e eu não negocio isso. Então, acho que isso te fortalece, porque isso também te gera confiança das pessoas e a credibilidade, a confiança é a moeda mais valiosa que a gente tem. Com certeza. Então, acho que isso dentro, assim, do teu respeito das pessoas, da tua comunidade, da tua cidade, sabe? Isso te dá uma força, né? Porque são vários momentos que a gente vai passando. Isso eu não abro mão, isso é quem a gente é. E é muito básico, né? Que nem a dança. O grande segredo ele é muito básico, não são as coisas mirabolantes, né? Os teus. Básico bem feito. É um básico né? bem feito. É tu ter uma. O que acontece que eu vejo assim que eu pecava muito? É tu não olhar os números. Tu não tinha um setor comercial. Até eu sempre me importei muito com a parte do marketing, mas o setor comercial que vai fazer a venda, né? Então, ter o setor comercial, ter a questão financeira, tu olhar os teus números e tu analisar, eu posso ou não posso. E a gente tinha questão com os bolsistas, que até os 8 anos foi o grande gargalo da escola. Hoje a gente tem um projeto social, mas a gente tem, a cada 10 matrículas é uma vaga no projeto social. Então, assim, acaba que o sonho, o desejo foi me matando muitas vezes. Então, assim, entender assim, poxa, eu quero chegar nesse lugar e entender também que eu estou como diretora, mas eu tenho um entendimento que eu não serei sempre a melhor diretora do meu negócio. Vai ter um momento que eu ia fazer isso melhor do que eu. Então, eu tô nesse lugar agora. Eu estava como professora, eu dava 8 aulas por dia, 10 aulas por dia. Mas agora eu tô em outro lugar. E eu não sou esse lugar. E saber delegar é muito importante, né, Grace? Eu sempre falo que essa coisa do ser e estar é uma das premissas da minha vida também, porque é isso, hoje eu sou isso e eu estou fazendo isso, mas amanhã pode ser que não. Exatamente. E pode ser que daqui a pouco você esteja mais de fora, olhando Em macro, outro lugar. cuidando das franquias, das pessoas que Sim. vão estar com a franquia e não mais ativa, né, com a mão na massa mesmo. E É, vocês a são em base- quantos hoje, Grace? Na equipe eu dou umas 47 pessoas. Só isso, mas... Pra gerir 47 Mas só pessoas. com todo, assim, que trabalham. Aqui alguns são, não trabalham fixos, né? Mas no todo. Então, acho que assim, são os processos, né? Acho que a primeira visão de onde que a gente quer ir, porque isso vai pautando as nossas decisões. São pequenas decisões no dia. Até qual pessoa que eu vou contratar, mas dependendo pra onde eu quero ir, mudou a pessoa. Exato. Sabe? Então, quem é a pessoa que eu vou ter que desligar? Dependendo, não tá de acordo com onde a gente tá. Então, pra onde a gente tá indo, quem a gente é, pessoas, os processos bem desenhados pra gente conseguir ter mais tempo, né? Porque são muitos problemas que vão surgindo. Entender os números, porque às vezes assim, o meu business principal não é a mensalidade, né? Não são as aulas. Mas quais são as outras potências que eu tenho? O que cada um gera de lucro real,
sabe? Porque às vezes tu gera um volume gigante, Exato. Fatura muito. mas um custo imenso, gente. As pessoas olham assim, Pagamento gigante. gente, vai lá, vai pagar os teus impostos, sobrou, daqui a pouco tu ganha igual a Receita Federal, o teu negócio. Né? Então, às vezes, é entender o que é o meu negócio real, aonde que realmente é o meu negócio. E às vezes algo que não te lucra tanto, mas ela é importante pra tua construção. É importante pro teu propósito, assim. Então, a gente tem um sonho muito desenhado, assim. Então, pessoas, o processo, o básico todos os dias, não desistir de treinar as pessoas, de fazer as alterações que precisam ser feitas, sabe? Então... E isso é muito diário. legal, porque dá pra ver, né, já na fala da Grace, nas falas do Jean, os diferenciais e o quanto vocês olham isso como um negócio, o quanto isso faz, de fato, um negócio ser mais constante, consistente e estar no mercado de uma forma presente, potente, né? Então isso é muito legal. A gente conversou no episódio que a gente gravou ao vivo e sobre isso, né? Sobre isso. que o problema das escolas é não enxergar como um negócio, não saber como escalonar, não saber como delegar as funções, assim, porque normalmente é a pessoa que dá aula, ela que administra, ela que é o marketing, ela quer tudo naquilo. E ela tem dificuldade até em falar assim, nossa, mas eu vou deixar alguém fazer, mas não vai fazer como eu. E aí, mas na verdade, essa pessoa às vezes estudou pra isso, você não. Sim. Em qualquer carreira, o grande problema é isso, é você não se enxergar como uma marca desde bailarino, né? Porque daí depois vai ser difícil você enxergar o seu negócio como um negócio, porque é isso, aí as pessoas acham que é complicado empreender, ou que, enfim, é muito trabalho. É complicado. Mas complicado no assim, jeito né? de, tipo, bloquear a ideia, sabe assim? Te rala muito. A gente rala com certeza, mas, tipo, complicado a ponto da pessoa nem querer de ficar ali naquele mesmo lugar e não dar o próximo passo. Eu acho que o legal é a gente olhar e para isso e pensar que tudo é um momento. E no começo é assim, a gente faz tudo, a gente nem sabe o que tá fazendo, depois a gente se dá Exato. conta, e é dando aula, e é fazendo a gestão, é treinando e tudo. Mas assim, tu olhar assim, é um momento, assim, se a gente olha como é apenas um momento, tu já vai te preparando pra próxima, mas agora na próxima fase eu consigo contratar uma secretária. Exato. Olha, agora na certeza. próxima fase eu consigo contratar alguém pra vir limpar todos os dias, eu não preciso, todo mundo vai embora, eu faço a faxina. Na Exatamente. próxima fase, eu consigo contratar um analista financeiro, porque não, né, onde eu preciso mais. Então, eu acho que se conhecer, pô, aqui eu sou mais valiosa pro meu negócio, porque em tanto tempo eu faço isso com muito mais agilidade. Sim. Mas aqui eu demoro muito pra fazer, então eu tô gastando pro meu negócio. Sim. O meu negócio não é bom ele investir em mim nisso, sabe? Exato. E daí teve uma outra questão também de não abandonar o propósito, a gente perde a nossa chama. Então, assim, eu tinha muito essa questão do projeto social, essa questão da companhia de dança. Então, comecei a ver a realidade das companhias, assim, nossa, eu preciso criar uma companhia e eu preciso criar uma estrutura para que esse aluno tenha para onde ir depois. Porque a realidade que ele tem aqui, eu não queria para ele. Eu conheço essa realidade. Então, assim, tem a companhia, a franquia. Por que eu pensei muito na franquia? Porque a gente queria muito que a nossa escola fosse uma escola de formação com tudo aquilo que a gente gostaria numa escola. Que tem modos maravilhosos que a gente olha aí nesse Brasil. Mas, assim, para isso, a gente precisa ter como financiar. Então, assim, pô, se tiver uma rede de franquia, é muita gente pagando imposto. Quando a gente tem muita gente pagando imposto, a gente consegue, juntos, financiar um grande projeto. Com certeza. Então, aquele sonho lá, né? Então, assim, daí vai ser um sonho real possível, não apenas um sonho. Que demais. Nossa, Então, sai do papel. estruturar. Anotaram aí, ó. Anotaram? Agora a próxima aula. Vai lá, Deixa eu Jean. só lembrar o que ela falou pra eu reproduzir. Uma aula do Chat GPT. ChatGPT como... Cara, eu acho que perfeito isso tudo que a Grace falou e vejo, e aqui já me abriu várias coisas já em relação a isso do propósito, do porquê que a gente começa, o que a gente desenvolve. Esse ano, inclusive, a gente decidiu voltar com a companhia justamente por isso, porque eu já estava sentindo falta de botar trabalhos em cena, de formar bailarinos, porque virou muito mais o fazer aula rotineiramente do que, enfim, para algo específico. Isso da visão do trabalho, eu acho que é importante ter um planejamento, mas não se apegar ao plano totalmente. Por exemplo, eu queria muito ser coreógrafo. O mercado de danças urbanas hoje não contrata coreógrafo. São assim, 4, 5 coreógrafos no Brasil que são contratados para trabalhar com companhias, né? Que o meu sonho era coreografar grupos e companhias, montar espetáculo e tal. Isso não acontece mais no mercado das danças urbanas, isso morreu. Quando eu dançava em grupos, era normal a gente contratar um coreógrafo que vem aqui e vai coreografar o nosso grupo. Vou contratar outro coreógrafo que vai vir coreografar o nosso grupo. Esse mercado saiu fora, então eu tive que aceitar, ok, isso não faz mais parte do mercado. Mudou, vamos para a próxima. E eu acho que é justamente isso. Você tem um plano, você vai planejar, você vai estruturar, você vai colocar tudo bonitinho e vai sair diferente.
E é o improviso que Na a gente tanto teoria, a conversou, prática né? é outra. Não adianta. Você vai ter que se adaptar. E eu acho que é justamente isso. A gente tem que ser o mais adaptável possível. Claro. Isso que a Grace falou de acumular funções, eu fiz muito nesse sentido de eu presa, né? Eu dançava, legal. Aí começou a função dos vídeos. Pô, precisava que alguém fizesse vídeo pra mim. Só que eu não tenho como contratar alguém. Eu vou aprender a editar vídeo. Exato. Eu precisava de alguém para fazer as artes da escola, mas não tenho como contratar alguém. Eu vou aprender a fazer as artes. Então, às vezes, a gente acaba aprendendo muitas coisas, só que a gente tem que se dar conta de que aquilo é durante um período de tempo. Com certeza. Porque se eu tentar fazer isso durante toda a carreira, eu vou chegar à exaustão, obviamente, e não vou fazer bem feito. Exato. Então, mas tem que entender que durante um período você vai, sim, jogar nas 11. Você vai atender, servir o cafezinho, dar aula e fechou a escola e limpar no final. É um período, faz parte do processo. Mas para que a coisa possa evoluir, cara, não adianta delegar funções. É indispensável. Geralmente, quem abre escola é aquela pessoa que dava aula, tinha muito aluno, de uma oportunidade, legal, vou abrir minha própria escola. Só que você tem que furar a bolha para você manter um negócio, uma escola como um negócio. Porque a gente tem muito escolas que são isso. Eu era um bom professor, tinha bastante aluno, vou abrir um espaço e dar aula ali. Para não ter mais um chefe, digamos assim. Só que aí você fica estagnado, na primeira crise você quebra, é difícil. Então eu acredito muito nessa questão de delegar tarefas, de saber onde a sua hora é melhor empregada. Eu sei que eu consigo dar aula muito bem, eu trabalho muito bem com criança, mas me suga uma energia gigantesca dar aula para criança. Então eu prefiro ter a minha energia direcionada ao negócio do que dentro de sala de aula. Você falou de contratação também, de estar alinhado. Existem vários professores maravilhosos. Eu vou dar um exemplo do interior, tá? Em Santa Maria. Tem um professor maravilhoso lá. Só que se eu contrato esse professor, o objetivo dele é ir embora daqui a um ano. Então não vai me adiantar. Eu preciso de alguém que esteja ali, que queira crescer e construir algo junto. Entende? Então, nesse momento, porque já teve outros momentos que não, eu preciso de alguém que esteja voando para justamente dar esse boom. Então, entender em que momento você tá de vida, de carreira, que são coisas diferentes. Com certeza. Né? Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. E Jean, você fala muito sobre finanças. Inclusive tem um outro episódio com o Jean. Volta aí na playlist. Sim. Já tô no segundo. Tá. Sim. Veio 2 vezes. Verdade. É verdade. Ai, cadê o bolo, produção? Ai, o bolo não chegou. Brincadeira no final. Vai ganhar. E você fala muito sobre finanças, eu acho que esse olhar sobre o dinheiro também dentro da empresa é muito importante. E aí você falou que antes você fazia uma conta de padeiro. Então como que hoje você aplica essa sua visão como investidor, enfim, no seu negócio? Que de dica prática você pode dar, assim? Primeira coisa, organização. Organização financeira. E o que é organizar financeira? Eu tenho que parar de gastar tudo que eu faço? Não, é lançar num aplicativo simples o que você gastou ao longo do dia. Eu tenho que lançar a bala que eu compro, depende do seu nível financeiro. Até R$10, vou dar um exemplo, eu hoje, o que eu gastar até R$10 eu não lanço. Mas cara, passou disso eu já lanço. É um pastel com não sei o que, qualquer coisa, é Uber, R$20, tá lá já. Tá lá já. Porque aí eu consigo visualizar onde é que tá indo o meu dinheiro. Porque, gente, a gente pode achar, não, eu sei onde vai o meu dinheiro. Não, a gente não sabe. Se a gente não lança, se não tem um controle, a gente não sabe onde vai o dinheiro. Essa organização é a primeira coisa. A segunda coisa é, a nossa carreira, ela é malvada. Olha, trabalhar com dança, porque a gente depende disso aqui, né? O nosso corpo, a partir do momento que a gente começa, a gente já tá em declínio. Se profissionalizou com dança, já começa declínio. Porque é uma questão biológica, né? Sim. Só que o que você faz? Você tem que comprar os seus anos à frente. O que acontece? O bailarino hoje, ele vai se aposentar, ele tem que se aposentar cedo. O bailarino de alta performance, né? E dança, companhia e tal. Como é que ele vai dormir à noite, sabendo que ele tem mais 10 anos de carreira e que ele ganha muito pouco? Cara, deitou a cabeça no travesseiro, não vai dormir. Então,
O que eu prego, que é o principal foco do meu trabalho hoje, é justamente a educação financeira para artistas. Porque a gente não tem isso. A gente não tem... O Brasil não tem educação financeira. E o artista... Quem dirá pro artista? Quem dirá pro artista que tá lá no corre, que tá trabalhando de dia para comer de noite, né? Então, a partir do momento que você começa a investir, e aí quebrando um pouco o estereótipo de começar a investir, como assim? Como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro nem pra pagar meu aluguel? É prioridade. Não adianta, porque você pode investir a partir de R$30 por mês. Sim. E um rolezinho com a galera... Já é os 30, mais que 30 é muito reais. mais que R$30. A pizza, uma vez no mês, é mais do que esses R$30. E eu acho que hoje não faz nem sentido a pessoa não saber mais sobre isso, né? Porque a partir do momento que ela tem curiosidade, se você jogar em qualquer página, no Instagram, no Google, no YouTube, você vai ter aulas e aulas de investir em renda Exatamente. fixa, renda variável, Exato. em todas as coisas. Tem aí os casos, né? Primo rico, os sócios. Perfeito. Meu, não tem desculpa. E Não tem tem as desculpa. Assessorias que você abre uma conta ali no banco online, você já ganha assessoria. Você Já ganha consegue preencher assessoria. seu perfil, perfil Exato. do investidor. Você preenche lá, o banco te dá Exato. o que é fácil pra você Exatamente. fazer. Então, assim, Exatamente. hoje eu até falo assim, não investe porque você tem preguiça. Exato. E é nesse Só lance você de, fazer. pô, se eu começar a investir, os juros compostos, eles são justamente... Geralmente o artista usa contra. E atrasa o cartão, atrasa o empréstimo, atrasa não sei o quê. Só que se você começa a investir desde cedo, os 18 anos, R$30 pode parecer nada. Mas, cara, daqui a 20 anos, quando você estiver encerrando, sei lá, sua carreira, isso vai fazer uma diferença gigante. E claro que você tem que colocar todo mês, você tá se pagando no futuro. Eu sempre falo isso. Os R$100 que eu colocar esse mês é para daqui a 20 anos eu ter aqueles R$100 convertido, né, já com os juros. Então, se você não começar a investir desde cedo, você vai ter que colocar mais dinheiro ainda. Então, você vai ter que apertar ainda mais seu orçamento do mês para colocar mais valores. Então, cara, começa com um pouquinho, mas começa logo a investir. E você vai trabalhando para poder aumentar os seus aportes ao longo da vida, né? Mas não tem como um artista dormir à noite se ele não tem pelo menos uma previdência privada, sabe? Não, isso é muito importante. Grace, como que você faz pra fechar a conta da sua escola? Tem alguma outra dica em relação ao financeiro e à organização? Eu acho que é questão de diversificar, né? A gente tem lá na escola, a gente tem as aulas de dança, a gente vende coreografias para eventos também, a gente vende coreografias, trabalhos para empresas, a gente tem a companhia de dança com circulação. Então, acho que isso de diversificar ajuda muito e entender, assim, o que o meu cliente precisa nesse momento. Nem, por exemplo, agora, né, quando a gente passou por toda aquela situação ali da enchente, que a gente já veio da pandemia e teve mais enchente, assim, acho que a gente foi muito rápido, assim, tá, mas olha só, ele não vai querer vir fazer aula agora, mas as escolas fecharam e os pais precisam deixar as crianças em algum lugar. Então, isso aconteceu no final de semana, na segunda-feira a gente estava com uma colônia de férias. Porque, assim, não é sobre mim, é o que as pessoas precisam, né? Eu deveria, com certeza, ter estudado mais, conhecido o Jean antes pra terem começado a investir. investimento. Mas não é o meu lugar de fala. Mas eu sempre fui muito empreendedora. Então eu sempre investi muito no meu negócio. Eu nunca tive nenhum investidor, eu nunca tive sócio. Mas eu sempre investi muito e sempre penso assim, não, eu vou investir nisso aqui porque isso vai me dar um retorno. Então, assim, a gente tem muito essa cultura de investir. Então a gente tá sempre mudando, sempre o que a gente precisa investir agora. Então, que isso também retorna, né? Porque com o business vai te dando esse retorno. Mas é muito arriscado. Né? Porque, assim, tá aqui, mas não tá, né? É um castelo de cartas, né? Então Tem que ter muito muita perigoso, coragem. isso é muito perigoso. Então, assim, num determinado tempo, eu acredito que até tu pode correr esse risco. Mas hoje, na minha idade, nesse meu momento, eu já passei por tantas situações que eu acho que é fundamental, é básico. E se tu já consegue ter essa consciência e manter os dois, de investir no teu negócio e ter um pouco de ousadia, mas também manter uma segurança. Isso é bacana, né? Nossa. E você... eu naturalmente não acho natural, né, que um bailarino fique tranquilo em, tipo, não se especializar em nada, não formar em nada e só dançar. E aí, pensar que, tipo, com 40, 50 anos, o que eu vou fazer? Exato. Né? Eu não acho isso natural, não acho inteligente, na verdade. Que não passe pela cabeça de um bailarino profissional, principalmente, que tá dançando, o que ele vai fazer depois? Né? Da onde que vai vir o dinheiro depois? É tipo, eu vou pagar minhas contas como? E viver num conforto, às vezes, que assim, eu acho que as mudanças sempre vêm daquilo que você falou, né? Eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro confortável, eu queria, sei lá, ter filhos. Como é que eu vou
pagar uma escola. Mas é que eu acho que vai muitos fatores ali, Tá cada tão na história é uma pauleira, história. Às vezes a Exato. gente pensa aquele curto espaço de tempo, por exemplo, vamos colocar, dos 20 aos 30 anos. A gente tá tão na pauleira de dançar, porque justamente o meu corpo ele já vai entrar em declínio. Então eu tenho que dançar. E aí você entra você fecha os olhos, assim, eu sempre falo, eu pisquei, faz 10 anos desde que eu vim pra Joinville a última vez. Eu disse, como assim? Faz 10 anos que eu vim a Joinville. Então você piscou, porque a gente tá tão na pauleira, e a vida como um todo fica essa pauleira, que você nem percebe quando vê, já tá tarde, já foi, e agora? E assim, me coloco nesse lugar também, porque comigo aconteceu isso. Foi tão assim, eu tive sorte de ser um curioso ao longo dos últimos 15 anos, de ficar olhando pra várias coisas diferentes, de furar a bolha, mas que eu nem vi passar, e eu cheguei assim, peraí, tá, eu já vou chegar, tô com 30 anos, meu corpo já não vai aguentar fazer o que eu faço isso nos próximos 15 anos, o que eu faço agora? Peraí, tá, tudo bem, construir uma escola, ter uma empresa, tá mais estável, mas e aí? Então... É muito de perfil também, eu acho, né, das pessoas. Tem pessoas que já são mais, assim, antenadas, ligadas. Tem pessoas que levam tempo pra tomar esse tranco, né? Exato. E uma coisa que vocês falaram, os dois, é sobre tomada de decisão rápida, né? E agora, tocando num assunto delicado sobre a tragédia natural que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, vocês foram muito pilares para profissionais, para pessoas que ficaram desamparadas, essa é a palavra. Então, eu queria saber como que atingiu o negócio de vocês, ou como está atingindo o negócio de vocês, e como que vocês reagiram nessa tomada de decisão rápida. Assim, quando começou, né, aquilo tudo, começou justamente na minha cidade e na minha região. Mas na minha cidade e na região foi nem 1% do que aconteceu na Grande Porto Alegre, assim. E já foi muito feio aquele 1% que aconteceu na minha cidade. Quando deu a coisa toda, a universidade parou. A universidade é o que mantém a cidade, praticamente. É uma cidade universitária, praticamente. Então, todo mundo, digamos, ou como parou a universidade, todo mundo para tudo. Então, a gente teve um mês de quebra total, assim, de alunos que voltaram para suas cidades, os que conseguiram se locomover, né, voltaram para suas cidades, então para muita coisa. Nessa época do ano, a gente faz muita feira do livro, coisas assim na região, foi pós-semana da dança também, né? Então deu uma quebrada, mas o retorno foi razoavelmente rápido. O que a gente fez foram ações, chegou um momento a gente estava recolhendo e ajudando pessoas, mais que estavam em situação de miséria do que atingidos pela enchente. Então isso foi o que aconteceu na minha cidade, na região. E aí, conforme a gente foi vendo isso, a gente foi direcionando recursos também mais para a região de Canoas, de Porto Alegre, que foi onde a coisa ficou mais complicada, assim. A recuperação na minha região foi rápida. No estado, há uma quebra, assim. A gente até pensou, poxa, uma nova pandemia 2.0. A gente sentiu um impacto maior que na pandemia. Foi, eu imagino, porque a Grace tem mais local de fala agora, porque vivenciou lá, mas, poxa, tinha pessoas que chegaram a fechar a escola para brigar cachorro, por exemplo, né? Tem amigos meus que disseram, gente, encerrou as atividades da escola para abrigar animais de rua. E como tá na sua região hoje, Jean? Cara, não passou. 100%, tranquilo, assim. Foi feio em alguns bairros, mas muito tranquilo agora. Não tem mais nada de, poxa, ficou coisas que aconteceram. Não, tá tudo vida normal. A nossa região retornou também, não para todos, né? Mas no nosso negócio ele retornou. Foi bem desesperadora. Assim, até falei com a Gi alguns dias assim, nossa, foi muito desesperador. Nossa, foi muito assim, porque de tu ter pessoas ali na nossa região, não tinha como tu não ter uma pessoa conhecida que não tava próxima. Então, não, assim, não era assim, eu conheço um amigo. Não, todo mundo tinha alguém próximo, né? Que alguém próximo que estava em cima de um telhado, alguém próximo que tinha perdido uma pessoa, alguém próximo. Então, assim, foi muito, assim, essa questão desestabilizou, porque a gente tava falando de vidas, a gente tava falando de algo, assim, que mexia muito, né? E a enchente não chegou a atingir diretamente as suas escolas, não, mas atingiu a população e, assim, trabalhava, uma unidade a gente sentiu um impacto bem maior, né? Que foi a de Sapucaia ali, porque a gente tem muitos alunos de São Leopoldo e Canoas, e a gente estava na zona de risco, inclusive teve um dia que a gente foi subir as coisas na escola, porque Como é que é o nome daquele mapa ali que a... De elevação do nível da Isso, é o mapa que a Defesa Civil ia postando e atualizando pelo mapa da Defesa Civil ia atingir.
Então a gente foi pra lá e começou a desmontar alguns móveis, assim, e subir pro segundo andar. E aquela sensação, chega ou não chega, sabe? De madrugada, sempre ficava alguém na esquina cuidando, não, aumentou só 1 metro, só. Porque em alguns lugares foi tão rápido. Parecia um filme, assim, é uma coisa surreal. Cara. Então aquele medo, assim, só que a gente passou por esse momento de tensão e de medo, mas não chegou a atingir, então não dá nem pra comparar com tantas pessoas que perderam, né? Tudo, né? Assoalho, tudo, a gente sabe que... E você vem sendo vocês vêm sendo, né, um grande abrigo para artistas também, né, para as pessoas, para esse apoio. Eu sei que você também chegou a dar mentorias, né, para empreendedores que tiveram que fechar e como se reerguer. E a minha pergunta, como se reerguer nesses casos? Olha, eu acho que a questão, assim, é tu conseguir ter um olhar mais racional, assim, pra agir. Assim, que isso que eu vi, essa necessidade dessas conversas que eu tive com o pessoal travou, assim. E O que eu faço agora? o que eu faço agora? Acabou tudo. Gente, pega uma sala de um amigo, leva as pessoas pra lá, não se desconecta esses clientes tanto Sim. tempo. Vamos lá, começa a acomodar, sabe? Pra gente até conseguir organizar a outra parte, mas o que mais que tu pode fazer? Então assim, pensar em possibilidades que depois são coisas simples, Sim. mas tu trava na hora. E você abriu esse espaço também para essas pessoas. Sim, a irem gente até abriu você. espaço, a gente fez muitas trocas, a gente ajudou também financeiramente, a gente também conseguiu, no nosso espaço, tá recebendo muitas doações, então vieram doações de outros estados, então a gente aproveitou, assim, a nossa comunidade, os nossos alunos ali para fazer essa separação, então os alunos se envolveram bastante também na escola. Então Isso é importante até para criar ainda mais vínculo. Nossa, Exato, e foi com muito certeza. legal, assim, que as pessoas foram se conectando e a gente conseguiu ali ajudar dessa maneira. Teve uma escola de São Leopoldo que foi muito atingida, que a gente dedicou muita energia para essa escola. Então a gente fez kits para todos os alunos dessa escola, que é o Explosão ali da Gra. E assim, Gra, olha só, a gente vai fazer os kits aqui. Quando retornar, tu vai abrir a escola, tu vai receber os alunos com os kits com o nome deles. Então passou o nome deles com o tamanho. Então a gente fez kits para todos os alunos daquela escola. Nossa. Então agora eles demoraram até pessoal, até semana passada eles foram, teve uns kits que ficaram na casa de um pai de um aluno, né, que ficava mais próximo da idade dela, e uma parte está no estúdio, e agora ela recebeu os alunos só para gerar essa conexão. Legal. Então acho que isso é muito valioso, né? É a não é só a parte conexão, financeira, às vezes tu precisa, Sim, cara, o que eu faço? Exato, Tô desesperado, sabe? Exato. Então foi isso, assim, mas a gente, no nosso negócio, graças a Deus, a gente tinha uma reserva financeira. Então, assim, a gente fez perguntas, mas o que isso quer nos ensinar, isso quer nos dizer, assim, né? Eu acho que uma coisa que me pegou muito foi muito essa questão de a gente tentar viver com menos, porque a gente nunca sabe Perfeito. quando que a gente vai ser a gente. Uhum. E também ter uma reserva é inegociável. Né? Porque, assim, na pandemia, o que mudou pra nós, a diferença é que a gente tinha essa reserva, porque na Também pandemia foi também isso. foi um momento bem de investimento do negócio. Como o negócio é muito ousado, nós somos muito ousados no investimento. Então e não temos um investidor, a gente que Sim. investe. Separar um pedaço do lucro para poder... Exato. Então, investir então, assim, na pandemia foi um momento bem difícil, porque a gente não tinha essa reserva. Então, agora, a diferença foi que nós tínhamos reserva, mas foi utilizada a reserva naquele Sim. momento. Depois retornou, enfim, não dá nem pra comparar o impacto das outras escolas né? que perderam. Mas teve essa situação, assim, de, gente, temos que ter uma reserva. Sim. E como que vocês desculpa, Jean. Como que vocês mantêm essa questão do social de vocês? E aí o Jean complementa com mais o que ele gostaria de falar hoje dentro da escola. E talvez seja até alguma coisa que as escolas incluíram, né? Essa parte social também para ajudarem a alavancar as demais que se perderam por aí. Sim, isso que você falou, maravilhoso, né? Reserva de emergência, gente. Tem que ter uma reserva. E as pessoas até confundem assim, tá, o que é reserva de emergência? É 6 meses meu trabalho? É 3 meses? É 1 ano? Vou dar um exemplo. Eu tinha 6 meses de reserva, mas a pandemia, 2 anos praticamente, com os recursos limitadíssimos. Então, se eu não tivesse uma boa grana investida, eu não ia conseguir sobreviver. A vinda ia ter fechado, não ia conseguir manter. De viver com menos do que ganha. São coisas básicas que faz toda a diferença. Faz total diferença. Total. Eu acho que também a gente vai ter um impacto econômico, porque assim, a gente está vivendo num período de inflação alta, tá tudo mais caro, tá tudo mais complicado, então as pessoas se retraem. Qual a primeira coisa que cortam? Aula de dança. Então corta a aula de dança, depois corta o inglês, depois muda a criança de escola, entende? Então isso é um período que a gente vai passar,
que a gente está passando, que vai complicar mais dentro de alguns anos. Os próximos anos serão complicados. Isso que atingiu o Estado vai afetar também nos próximos meses, essa retração das pessoas, de talvez as novas matrículas vão dar uma segurada. Isso eu vi na minha escola. Depois que aconteceu, a gente tinha um fluxo de novas matrículas mensais, depois que deu o desastre, diminuiu. Recuou bastante, assim, tipo, uns 30%, 40% diminuiu de novas matrículas. Mas claro que pega também o período de frio, então tem outras coisas também. Em relação ao social, que você perguntou, né? Eu acho que, assim, quem não tem um braço social, cara, tá perdendo muito em relação, não em relação ao financeiro, mas em valor agregado, tanto à marca quanto em contribuição social para a sociedade, né? Porque como é que você não vai dar um retorno? E a gente vê a dança como até essa é uma grande briga, uma discussão que tem das pessoas do mercado financeiro agora, porque isso é louco, eu tô na parte artística e mercado financeiro. Basicamente um é contra o outro, assim. Porque a Lei Rouanet é um horror e tal, porque não traz retorno. Só que o impacto social que tem, isso não é computado. Você não tem como balizar, mensurar o valor de um projeto social. Eu comecei através de um projeto de lei de incentivo à cultura. E isso, cara, faz total diferença. E algumas empresas não estão vendo isso também, no sentido de aproveitar que a pandemia deu um boom em projetos de lei de incentivo. E as pessoas não estão escrevendo, não estão captando recursos e tem muito dinheiro rolando, onde você pode potencializar projetos sociais. Então, hoje a gente tem projetos aprovados pela Incentivo à Cultura, onde a gente tem aulas de dança, circo e capoeira gratuitas para as crianças, através do Incentivo à Cultura. Também tem um projeto que é para crianças que estão com obesidade, para trabalhar com nutricionista, psicólogo e atividade física para essas crianças. Porque a gente está vivendo essa era de as crianças só ficam no celular, produtos industrializados com muita gordura, então... Exatamente. Então, e tem pessoas que não têm acesso a ter um nutricionista, um psicólogo para trabalhar todas essas questões, né? Então, acho que é super importante. A gente também tem isso de bater o meta de aluno, libera tantas bolsas, porque faz parte da escola, esse lado social. E é muito importante, né? E você, Grace, como que funciona esse lado social dentro da escola? E como que você gostaria de continuar daqui para frente com isso também? A gente sempre faz muito parte da nossa essência, porque a gente começou assim, né? E eu concordo muito com o que o Gia disse, e acho que as pessoas não se deram conta que também para a parte financeira gera impacto. E agora ele falando, eu me lembrei de uma situação que eu passei que a gente nem se dá conta, porque a gente tá tão envolvido fazendo, de uma família que retornou para a escola, e ela disse, nossa, eu fiquei tão motivada vendo vocês ajudando nas enchentes, e que eu tava com vontade de voltar, e voltei para a escola. E a gente não tem noção o quanto a vida ela vai retornando, sabe? Então a gente olhar isso também. Porque às vezes você, mas eu vou perder, né? Eu vou perder dinheiro. Não. Isso tu tá nutrindo, é a tua semente, é a nutrição da tua semente, é um todo. E que isso também traz um retorno financeiro, né? Então foi muito legal ele falando isso. Eu me lembrei daquela família que disse, eu tô revoltando, eu vi o trabalho e disse, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Mas a pessoa sentiu uma conexão, a pessoa... E eu acho que a questão do trabalho do projeto social também é um investimento. Então, quantos talentos a gente tem hoje que são professores que vieram do projeto social? Então, tu oportunizar aquilo, dar aquela oportunidade, e é bom pra pessoa e é muito bom pra empresa. Então, assim, tem muitos ganhos, sabe? Então, eu vejo só que a gente tem, como tudo na vida, né, tem que ter um planejamento, tem que ter um cuidado, tem que olhar os números, porque senão tu acha que tu não pode fazer, mas na verdade só tu não achou um meio de fazer. Ou tu te apaixona tanto por aquilo que tu te cega e quando vê, tu acabou com o teu sonho. Exato. E eu acho que também no período ali da enchente, a gente também se envolveu muito, 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 e aquele mês de maio foi terrível. E eu teve um momento assim que eu disse, opa, eu tenho que cuidar desses empregos, tenho que cuidar desse negócio, eu preciso equilibrar. Você era também Eu entrei sabe, Uhum. a gente tem esses momentos que a gente tem esses rompantes assim, opa, peraí, eu preciso cuidar, porque é muito importante também eu conseguir manter os empregos, manter a escola, manter, né, todo o funcionamento, todas as contas. Então, acho que a gente manter o equilíbrio e não deixar a nossa chama apagar, né, porque senão a gente fica muito frio e a arte é uma conexão e a gente frio, a gente sem paixão por aquilo, sem acreditar
assim, chama, a gente não conecta as pessoas, a gente também não vende, a gente também não consegue seguir, né? Se deparar com todos os problemas que a gente tem no dia a dia, a gente conseguir ter força pra seguir. Mas tem um equilíbrio. Então, Com certeza. dá um negócio. Gente, que lindo isso daqui, essa aula que vocês estão dando. Mas para finalizar esse episódio, eu ainda quero saber e perguntar para vocês a opinião sobre como que vocês acreditam que o país ele pode estar artisticamente melhor reunido. Principalmente, não só nessas situações que a gente viu da tragédia, que muita gente fez de tudo para poder ajudar, mas como um todo e principalmente nesse mundão da dança. Eu acho que tem que trazer a pauta do dinheiro, do business pra mesa. Eu acredito, assim, de conversar e trocar. Acho que é muito comum em outras áreas, tu ver gestores de escola, gestores de outras empresas trocando figurinha, conversando, falando abertamente, porque eu não vou estar tirando de ti, sabe? Te diminuindo. Te diminuindo. Então, assim, tu tem uma escola de inglês, tu tem uma escola de inglês. Nossa, como que tu faz isso? Que caminho que tu encontrou? Lá no meu business é assim, eu tenho dessa maneira, sabe? Faço dessa maneira. Então, acho que na dança a gente tem que se aproximar mais e falar dos negócios, porque a gente não vai se afastar da nossa arte, a gente vai potencializar a nossa arte. Legal. Então, tem muito mercado e nós somos muito individuais. A questão como se o outro fosse tirar o meu lugar. Seu rival, né? E tem esse mundo, o mundo competitivo da dança que eu acho que é muito importante para as escolas. Eu vejo, para mim, escola é algo muito importante ter os festivais de dança. Então, é um lugar que a gente também consegue, que nós conseguimos botar a dança ali, né? Ter esse acesso e estar com todo mundo, mas ao mesmo tempo, lembrar que esse business crescendo para todo mundo não é uma competição. Quando eu estava sozinha na minha escola, na minha cidade, era muito difícil as pessoas quererem fazer aula de dança. Hoje tem 19 escolas na minha cidade, que eu nem sei onde estão todas elas, mas diz a prefeitura que tem, que é uma cidade pequena. É muito mais pessoas que falam de dança, porque o teu filho vai chegar lá na escola e o amigo faz dança. Ele diz, eu quero fazer dança. E de repente ele vai se encaixar no perfil da minha escola, e de repente não. Ele vai se encaixar em outro lugar. Mas é mais pessoas falando de dança. Eu acho que é, sabe, esse mercado, entender que a gente precisa trocar mais e que a gente não está competindo. A gente tem que competir nos outros negócios. Eu quero as escolas de dança lá nesse lugar. Né? Porque assim, se não tivesse outras redes por exemplo, de farmácia crescendo, uma faz a outra crescer. Exato. Uma escola de dança crescendo faz a outra crescer. Então, acho que É esse aquilo, lugar... né? Quando a maré sobe, ela sobe com todos os Todo barcos. mundo. E não só com um pra ficar capenga, né? Exato, a gente não consegue crescer mais se o mercado não Sim, cresce também. Porque senão a pessoa vai lá na escola do Jean e teve uma ótima experiência, ela vai querer seguir naquilo. Agora, ela foi numa outra escola e não teve uma boa experiência, ela não vai querer mais a dança. É verdade. Sabe? Então, Legal. eu acho que pra dança é a gente falar mais de negócios, porque isso não vai nos afastar da nossa arte, não vai nos afastar da nossa verdade, isso não vai nos deixar menos competentes. Muito pelo Legal. contrário, a gente vai oportunizar mais, sabe? É isso aí. Com certeza. Concordo Eu super. acho que é perfeito o que a Gross falou, porque às vezes parece que a gente tá brigando por migalhas, sabe? É uma falsa sensação de que eu preciso ter, mas para eu ter, o outro não pode ter. E aí, isso pensando economicamente, é total errado. A produção de riqueza aumenta para todo mundo. Ela não é um jogo de soma zero, ou seja, se eu tiver mais é porque você tem menos. Não, nós todos podemos ter mais. E acho que justamente profissionalizar nesse sentido financeiro, porque para gerar oportunidade. Como é que a gente pode gerar renda e gerar oportunidade para que todos ganhem mais? E isso de conversar com outras pessoas, eu sempre estou perguntando para a galera assim, pô, e aí como é que funciona o sistema de pagamento de professores? Como é que é a mensalidade aí? Como é que é? Não no sentido de, eu quero ver como é que tá lá, para ver como é que eu tô aqui, para ver se eu não tô tão mal. Mas no sentido de entender o que vocês estão fazendo, como é que funciona a dinâmica aí, para que eu possa replicar se for bom ou melhorar processos. Com certeza. E eu vejo muito isso em relação eu vejo a galera que dança com artistas, né? Às vezes eles não se conversavam antes. Por exemplo, quanto é que ganha o bailarino do cantor A e do cantor B? Exato. E às vezes era uma diferença de 50% do valor. E aí, só que se conversar, todo mundo vai entender, todo mundo vai poder chegar pra produção e dizer, peraí, Bailarino de tal ganha tanto. bailarino de tal ganha tanto. Eu acho que a gente tem um balé tão forte quanto, o nosso artista tem tanta popularidade quanto, acho que a gente pode melhorar o mercado. Porque, como você falou, né? Subiu a maré, sobe pra Sobe todo mundo. É. E aí é negócios que geram novos negócios. Uma escola de dança forte,
ela vai precisar gerar mais figurino, que vai precisar de um cenário, que vai precisar... Você gira uma cadeia econômica muito forte, de muita força, que pode gerar emprego e renda, não só para os artistas, mas para toda a comunidade envolvida, né? Maravilhoso. Gente, que aula sobre empreendedorismo na dança. Eu amo conversar sobre. Eu acho que a gente tem que trazer na mesa cada vez mais assuntos como esse. Eu gostaria de ficar aqui 3 horas falando sobre isso, porque eu acho que isso é base e básico também para a dança realmente potencializar, principalmente aqui no Brasil. Então, muito obrigada. Se vocês ainda não conhecem o trabalho desses dois maravilhosos, tá aqui na descrição os perfis para vocês conhecerem. Muito obrigada, Jean. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Nossa, que bom Mesmo. por mais conversas assim Por sobre favor, dança, né? sobre negócios, porque é isso que vai fazer o nosso mercado crescer, né? Maravilhoso. Sim, que as pessoas É tenham isso. interesse, né, em falar sobre isso. Porque às vezes fica aquela coisa de, isso é um assunto chato, isso é um assunto maçante, eu não quero aprender. E é tão importante para que a dança possa evoluir, né? De Exato. criar outros cenários, Exatamente. então, Que perfeito. vocês possam ser peças-chave aí para continuar nesse empreendedorismo da dança do nosso país. Obrigada, Admiro gente. todos vocês, Obrigada. tô muito feliz de estar aqui. Ai, bacana demais. Aprendi muito também com as falas do Jean. Valeu, esse Maravilha. prazer gigante estar Foi um contigo. Yes. Muito bom. Tchau, gente. Valeu. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!